que aquele homem que se lançou sobre uma juíza que estava prestes a sentenciá-lo na semana passada nos Estados Unidos compareceu mais uma vez ao tribunal nesta semana, mas por razões de segurança ele apareceu algemado e usando uma máscara antimordida, parecida com aquele personagem do cinema Hannibal Lecter. No final das contas, a juíza determinou uma pena de 19 a 48 meses de prisão, mas o homem agora enfrenta acusações adicionais por conta daquele ataque, incluindo coação, extorsão, intimidação de um funcionário público com ameaça de força, desconsideração pela segurança de uma pessoa, resultando em lesões corporais graves e 7 acusações de agressão a uma pessoa protegida. E as pessoas que nos acompanham pela TV por assinatura e pelas plataformas digitais estão podendo acompanhar esse ataque que ele fez à juíza, que aparece no canto baixo da tela, na parte de baixo. Ele voa sobre a mesa, conseguindo alcançar a juíza, e os seguranças e policiais acabam interceptando a agressão e retirando o homem dali. Vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo, que acompanhou esse caso, certamente muitos comentários e repercussões nos Estados Unidos, na imprensa norte-americana, ele recebendo alguns carinhos do segurança neste momento, as pessoas podem acompanhar. Beraldo, esse caso, eu imagino, tenha estimulado muitos debates aí nos Estados Unidos, né? É um caso realmente inesperado, né? Você ter um detento num julgamento com esse tipo de atitude de agredir a juíza, isso é uma coisa que tem que ser condenada num tal grau que realmente desestimule qualquer outro na situação desse rapaz de pensar no mesmo tipo de atitude. Então, a punição para ele certamente será exemplar e não haverá esse tipo de defesa que a gente poderia ver em outros lugares, quizá talvez até no Brasil, dizendo pobre coitado, ficou ali muito emocionado com a pena que recebeu e foi desrespeitado durante o julgamento. Mas não, nos Estados Unidos é fundamental que se preserve a autoridade do juiz, daquele que está julgando, porque só assim se mantém o respeito e até o medo da justiça, mostrando que o marginal não pode querer enfrentar a justiça. Ao contrário, a justiça é que vai para cima dele para que ele seja punido de forma exemplar. Então, é isso que se espera e é isso que vai acontecer. Pois é, uma cena forte essa, hein? Você, Dantas, quer trazer também sua análise em relação a esse vídeo que viralizou? O homem agora retornou utilizando uma máscara muito parecida com aquele personagem do cinema, Hannibal Lecter. Dantas. E nem o advogado puderam se manifestar nesta nova audiência. Você vê como é que funcionam as coisas, né? Lá nos Estados Unidos. Aqui, se isso acontecesse, já teríamos a OAB fazendo um escândalo junto com as ONGs, né? Então, assim, esse tipo de elemento é o que a gente estava falando antes. Dá para voltar ao convívio social? Nesse ataque aí, ele agora vai responder por mais 15 crimes, inclusive tentativa de homicídio, só nesse ataque à juíza. Então, é um sujeito completamente sem condições psíquicas, né, para estar no convívio social, incapaz de aceitar uma sentença, partiu para a agressão de uma autoridade, quer dizer, não tenha nem a noção de que esse tipo de atitude acarretaria num problema ainda maior para ele mesmo, né? Então ele se fez ainda mais mal. Então o sujeito que faz algo que ele não compreende, que vai lhe fazer mal, é que de fato não tem condições nenhuma depois de ter o convívio social. Exatamente, depois ele serviu de sparring para os seguranças e policiais ali no canto direito da tela. As pessoas que nos acompanham por imagens podem observar. Como é que você... Diga, Daniel, como é que você lida com um sujeito desse? A gente viu a ocorrência recente com o sargento que morreu com 2 tiros na cabeça, porque você percebe que ele corre atrás do sujeito armado, mas ele tenta
de alguma maneira, imobilizar o sujeito sem o uso da arma. Então ele leva 2 tiros na cabeça. Por que isso acontece? Porque aqui se criou uma cultura de opressão contra o policial. O policial hoje está com medo de atuar. Ele está com medo de exercer o seu papel de polícia, de exercer a força quando necessário. É preciso ter claro, o sujeito lá estava armado. Como é que você lidar com alguém armado? O policial americano não quer nem saber. Se o sujeito está armado, ele já leva logo um pipoco para cima. Esse aí, você viu, partiu para agressão, já recebeu ali a sentença dele física imediatamente. Porque como é que você lida com um cara desse? Ah, vai tentar segurar ele, vai tentar convencê-lo a... Olha, não para, não, por favor, não bata na juíza. Então é isso, gente. Olha, criminoso é criminoso. Criminoso tem que ser tratado com a força da lei. E não é possível inverter os papéis. Esse cara não tem a menor condição de conviver em sociedade. Agora você, Mota, o que é preciso considerar nesse episódio que aconteceu nos Estados Unidos, nessa corte em que o acusado acabou voando sobre a juíza? Esse caso mostra uma verdade inalcançável para a maioria das pessoas de esquerda e para os bandidólatras. O criminoso, ele pensa diferente da gente. O sujeito que vive do crime, já praticou assaltos, agressões, homicídios, estupros, ele tem o cérebro dele organizado de uma forma diferente. Ele simplesmente não se importa com os outros. O psiquiatra forense Stanton Seminole explica isso muito bem no livro dele, A Mente Criminosa. Então não adianta você querer usar com o criminoso o mesmo argumento, a mesma lógica que você usa com uma pessoa comum, porque não existe nenhuma sombra de empatia. As observações que eu faço sobre esse caso ainda são: imaginem se essa máscara fosse usada em um criminoso aqui no Brasil. Os policiais é que iriam presos. Se bobear, a própria juíza daria voz de prisão aos policiais. Vocês lembram de um caso de um bandido que foi preso e levado para uma audiência de custódia sem camisa? Os policiais levaram uma bronca do magistrado, não me lembro se magistrado ou magistrada, eu nem me lembro se o bandido foi solto, mas os policiais foram severamente repreendidos porque o bandido estava sem camisa. Se esse caso acontecesse aqui no Brasil, com certeza uma ONG dessas, dos Anjos da Liberdade, ou sei lá o quê, iria entrar com um processo contra o governo, pedindo 100 milhões de reais de indenização, porque o criminoso foi obrigado a usar aquela máscara que violava a dignidade da pessoa humana. E mais, aqueles agentes que foram filmados fazendo carinho no criminoso, tentando contê-lo para que ele não agredisse a juíza, esses agentes teriam a sua reputação destruída nas manchetes do dia seguinte.